Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma entrevista da terceira temporada do podcast A Pura Verdade, que faz parte do projeto Novas Práticas do Jornalismo e Inovações do Ensino para o Combate à Desinformação, coordenados pelas professoras Karine Vieira e Mônica Forte, em uma iniciativa conjunta de pesquisa do Centro Universitário Internacional Uninter e a Universidade Tuiuti do Paraná, pelo grupo de pesquisa A Pura Verdade, investigação para o combate à desinformação. A cada edição, iremos entrevistar jornalistas e pesquisadores que estejam atuando no enfrentamento da desinformação. Dessa forma, buscamos trazer diálogos sobre as práticas envolvidas nesse processo com diferentes atores e a compreensão sobre o papel do jornalismo nesse contexto. Com o nosso trabalho, contribuímos como parceiros da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD. Eu sou Nicole Tessin, falo de Curitiba, Paraná, sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. Eu sou Eric Moura, de Santos, do estado de São Paulo, sou estudante de jornalismo e pós-graduando em jornalismo digital pelo Centro Universitário Internacional Uninter. E eu sou Luan Compagnoni, também sou de São Paulo, sou estudante de jornalismo do Centro Universitário Internacional Uninter. E o nosso convidado para esse episódio é o Thales Leo, que é pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Brasília, UNB, doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e pesquisa processos de produção e circulação da informação, com destaque para o trabalho jornalístico e para a comunicação política. É autor do livro Jornalismo em Transformação, Relatos de uma Profissão em Crise, lançado em 2022. Oi, Thales, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao A Pura Verdade e muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês, é um prazer estar participando desse programa e tenho certeza que a gente vai ter uma discussão muito rica aqui hoje. Bom, vamos começar aqui. Os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro deste ano e, mais recentemente, a violência e atentados nas escolas é uma mudança de postura do governo brasileiro sobre o combate à desinformação trouxeram a necessidade de ampliar o debate sobre o tema no Brasil. Está em discussão o projeto de lei 2630, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Qual a sua opinião sobre como as propostas de enfrentamento da desinformação vêm sendo desenvolvidas no Brasil até o momento? Excelente pergunta, Luan. Eu acho que, assim, nos últimos anos, a gente tem um crescendo de propostas e iniciativas de enfrentamento à desinformação sendo desenvolvidas no Brasil, mas no mundo todo. Em certo sentido, muitas das iniciativas que a gente vê sendo desenvolvidas no nosso país são reflexo do que vem acontecendo também em outras partes do mundo, né? A gente tem hoje 3 grandes eixos, né, de enfrentamento à desinformação. Claro, tem eixos complementares e subsidiários, mas as 3 principais linhas hoje são, de um lado, as iniciativas de fact-checking, que são iniciativas jornalísticas que buscam checar e verificar o conteúdo já em circulação no ambiente digital, nas mídias como um todo, então, especialmente declarações de políticos, de autoridades públicas e conteúdo publicado em mídias sociais. Então, essas iniciativas vão lá e verificam esse conteúdo quando ele já está em divulgação na sociedade. Em segundo aspecto, a gente tem as iniciativas de educação midiática voltadas ao combate à desinformação, que elas são estrategicamente pensadas como tentativas, né, de tornar os cidadãos mais críticos ao conteúdo que eles têm acesso no ambiente digital, de modo a prevenir, né, de alguma maneira, o foco é esse, né, tentar prevenir que essas pessoas, quando em contato com conteúdo desinformativo, elas mobilizem as crenças delas de maneira equivocada, né, acreditando em conteúdo falso ou enganoso. Em terceiro campo, como você mencionou, a gente tem as iniciativas de âmbito legislativo que buscam, de alguma forma, regular o escopo de atuação das plataformas digitais. Essas iniciativas, elas vêm na esteira dos acontecimentos de 2016 nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? Na época, a gente teve, nesse mesmo ano, né, a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que
que foi considerada uma eleição muito imprevisível, porque todas as perspectivas, né, as pesquisas de opinião apontavam a vitória da democrata Hillary Clinton à época, e muito se atribuiu a vitória de Trump à desinformação que circulava nas mídias sociais, especialmente o Facebook. Então, se dizia que a publicidade, havia uma publicidade direcionada, né, a pessoas mais suscetíveis de acreditarem na desinformação, e esse tipo de conteúdo circulava para pessoas que eram mais propensas em acreditar nele e, portanto, terem suas crenças convertidas para votar no candidato republicano. E aí muito se dizia que as eleições poderiam ter sido afetadas, influenciadas negativamente pela presença de desinformação. Em segundo plano, no Reino Unido, né, a gente teve no mesmo ano, né, a votação do referendo do Brexit, que levou, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. E também se diz que, dado o fato, né, de que muito do que mobilizou a opinião pública na época para votar em favor do Brexit foi uma desinformação, se dizia isso, né, que era uma desinformação ligada ao valor que o Reino Unido supostamente enviaria para a União Europeia todos os anos, isso teria levado a esse resultado imprevisível que fez com que o Reino Unido saísse da União Europeia, né? Então, esses dois processos políticos são considerados marcos, né, de uma possível influência negativa da desinformação nos processos democráticos. Por conta disso, as plataformas digitais passaram a ser muito responsabilizadas nos anos subsequentes por atuarem, né, de alguma forma negativa nos processos políticos e democráticos. E isso fez que, em diversos países do mundo, incluindo o Brasil, você começasse a ter desenhos, né, de anteprojetos de lei que teriam como proposta, né, regular o escopo de atuação das plataformas digitais, visando coibir a circulação de conteúdo de ódio e conteúdo enganoso e desinformativo. A exemplo do nosso PL 2630, né, 2020, que ficou também conhecido como PL das Fake News, proposto pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB. Então, esse projeto ele vem na esteira desse contexto de iniciativas de regulação do escopo de atuação das plataformas digitais na internet. Então, o que acontece? Esses projetos, eles são uma dessas iniciativas de combate à desinformação desenvolvidas nos últimos anos, mas eles têm vantagens e têm desafios. Por um lado, eles têm vantagens na medida que é necessário desenvolver mecanismos de regulação do escopo de atuação das plataformas digitais, haja vista a importância que elas têm hoje nas sociedades, né? Então, uma boa parte da nossa vida a gente passa hoje no ambiente digital, né? Por meio dos aplicativos de mensageria privada, por meio das redes sociais, por meio dos serviços de compartilhamento, como o YouTube, e essas empresas elas precisam ser submetidas ao escrutínio dos estados, né? Dos estados e dos países em que elas estão presentes. Então, é necessário que hajam medidas de regulação. Por outro lado, devido ao fato, né, de a discussão sobre desinformação e sobre fake news ela ter ganhado projeção pública em um período, né, de efervescência política, né, que foi esse período de 2016, isso fez com que muitos projetos fossem elaborados antes mesmo que as pessoas pudessem entender na esfera pública o que é desinformação, o que é fake news e qual o impacto de fato que elas têm nos processos políticos. Na época, eu disse que, em 2016, se disse, né, que as eleições dos Estados Unidos e o Brexit foram influenciados pela desinformação. Mas isso eram alegações. Não haviam pesquisas à época que pudessem constatar efetivamente o efeito da desinformação e das fake news nesses processos. E as primeiras pesquisas que foram surgindo nos anos seguintes, elas apontavam um efeito muito menor das fake news nos resultados eleitorais. Então, o que acontece? A discussão sobre o tema, ela, de alguma forma, ela se tornou uma espécie de pânico moral no período de que a desinformação por si só fosse responsável por causar prejuízos e danos à democracia terríveis. Isso fez com que projetos de lei fossem elaborados também sem uma concepção clara do que eles entendiam como desinformação ou fake news.
e isso deu margem para iniciativas de cerceamento à liberdade de expressão, sobretudo em países governados por populistas autoritários. E aí eu cito, por exemplo, o caso da Singapura, da Malásia, que tiveram projetos de lei que visavam cercear, em alguma medida, o trabalho jornalístico. Mais recentemente, o projeto votado na Rússia, que visava, tem como premissa, né, combater a desinformação relacionada ao exército no contexto da invasão à Ucrânia. Então, uma tentativa clara de cercear o trabalho jornalístico crítico. E, mais recentemente, outra iniciativa na Turquia, que foi proposta e votada no ano passado, na iminência das eleições que reelegeriam agora o populista autoritário Erdogan. Então, esses projetos, né, eles apresentam uma contraface, de alguma maneira, negativa desses projetos legislativos, na medida que eles vêm com uma premissa, né, com um pretexto de combate à desinformação, mas eles acabam, por fim, servindo como mecanismo de cerceamento à liberdade de expressão. Então, eu estou fazendo todo esse panorama para evidenciar que essa discussão sobre combate à desinformação, ela ganhou muita força nos últimos anos, ela trouxe muitos benefícios para a sociedade. É necessário que a gente elabore esses projetos responsáveis para regulação do ambiente digital, mas esses projetos também, essas iniciativas também, elas possuem alguns problemas, sobretudo quando elas são elaboradas no calor do momento, sem uma discussão muito clara dos termos propostos, né? Do que se entende como desinformação, do que se entende como conteúdo de ódio, do que se entende como fake news. Então é importante que esses debates aconteçam na esteira das iniciativas de regulamentação, que é o que tem acontecido no contexto brasileiro, né? O PL 2630 ele tem passado por diversas reelaborações desde a primeira proposta dele, a primeira vez que ele foi apresentado como anteprojeto, e ele foi sendo adequado, né, em função das discussões feitas nos últimos anos, e agora ele tem havido tentativas, né, de fazer uma votação da proposta. Então, é uma iniciativa que tem passado por um processo intenso de discussão na Câmara visando a sua votação. Então, em síntese, a minha resposta é essa. Assim, eu acho que a gente tem um acréscimo de discussões grande nos últimos anos sobre o combate à desinformação. Elas vêm na esteira com diversos tipos de iniciativas, incluindo as iniciativas em âmbito legislativo, mas é importante que essa discussão ela seja feita amplamente na sociedade para que seja compreendido qual que é o escopo de atuação dessas iniciativas legislativas e se elas podem ou não dar margem para iniciativas que levem ao cerceamento da liberdade de expressão. Então é isso. Thales, você falou que uma das frentes, né, adotadas para combater a desinformação é o fact-checking, né? Surgiram essas agências de checagem com esse fim. E parte considerável, né, do financiamento dessas iniciativas de verificação de fatos, elas vêm das big techs, como o Google e Meta. E, recentemente, o Google fez um lobby contrário ao PL 2630, né, que fala de responsabilidade e transparência na internet, com um artigo fixado lá na sua página inicial. De que forma isso pode influenciar na autonomia editorial das agências de checagem? Qual você acha que é o panorama agora no Brasil? Sim, então, eu acho que assim, as iniciativas ligadas de combate à desinformação ligadas ao jornalismo, elas se iniciam, né? Isso que a gente entende como fact-checking moderno, elas se iniciam nos Estados Unidos na primeira década dos anos 2000 com uma proposta, de alguma maneira, de aumentar a prestação de contas dos políticos sobre os discursos que eles fazem. Então, nos Estados Unidos, essas iniciativas, elas iniciaram, sobretudo, para a cobertura das eleições presidenciais, tendo como enfoque, né, o que os candidatos diziam nos termos das eleições. Então, o que eles apresentavam como proposta em debate e o que eles diziam dos outros candidatos. Aquilo que eles diziam era ou não verdade? Tinha ou não algum tipo de precisão? Quais que eram os termos do debate que estavam sendo colocados? Na época em que esse fact-checking moderno surgiu nos Estados Unidos, muito se dizia que a imprensa americana estava rendida a um tipo de jornalismo declaratório, que é o jornalismo que repercute as falas das autoridades públicas sem questionar a sua veracidade. E aí o fact-check ele surgiria, então, como essa ferramenta de compliance do político, né, para a cidadania, né, em benefício da cidadania democrática, evidenciando que esses discursos das autoridades públicas também estão sujeitos ao escrutínio de sua veracidade, também precisam ser checados e verificados.
E o fact-check, ele nasce com essa proposta de ser uma ferramenta adicional de garantia de transparência para o debate público, para aprimorar, né, as capacidades informativas dos cidadãos nos processos de tomada de decisão. Parte-se do pressuposto de que para eu tomar uma boa decisão sobre um processo político, eu preciso estar bem informado sobre ele, né? E aí, para poder tomar uma excelente decisão. E o fact-check surgiria como essa ferramenta, né, para aumentar aprimorar as competências críticas dos cidadãos em processos políticos. Então, o fact-checking, ele começa a se espalhar pelo mundo, né? Esse fact-checking que a gente concebe, né, moderno, né, ligado aos Estados Unidos, né, ele se espalha pelo mundo com essa mesma iniciativa, com essa mesma proposta, inclusive no Brasil também. Então, os primeiros projetos de checagem que surgiram no Brasil, eles surgem por iniciativa da grande imprensa, em momentos pontuais, né, no caso, nos processos de eleição para presidente. Então, a gente tem uma iniciativa em 2010, que é o Mentirômetro da Folha, que buscava checar, né, os discursos dos candidatos à eleição que levou a presidenta Dilma Rousseff ao poder. Depois, outros projetos do gênero surgiram pontualmente também nas eleições de 2014, que levou à reeleição da presidenta Dilma. E aí, em 2015 em diante, esses processos começam a se tornar iniciativas dedicadas e não funcionar mais só nos períodos eleitorais. E aí eu estou contando essa história porque o fact-check no Brasil ele também começa com essa tentativa de criar uma ferramenta adicional para o cidadão verificar a veracidade dos discursos feitos pelos candidatos em período eleitoral. O que acontece? Quando as iniciativas deixam de ser pontuais, elas começam a se tornar dedicadas, elas precisam de formas de financiar e se manter. Você não consegue manter um projeto dedicado de checagem de fatos com recursos pontuais. Você precisa de uma forma de garantir sua subsistência financeira para você conseguir continuar fazendo suas checagens. Então, esses projetos começam a apostar, né, em modelos híbridos de financiamento, sobretudo esses que são independentes, para conseguir garantir a operacionalidade de suas funções. Porque, claro, para iniciativas de checagem de fatos que são vinculadas aos conglomerados de imprensa, como é o caso, por exemplo, do Fato ou Fake ou do Estadão Verifica, esses projetos eles são umbilicalmente ligados ao modelo de negócio dessas corporações às quais eles pertencem. Mas a coisa muda de figura em projetos independentes, né, que não tem vínculo com nenhum grupo editorial específico, como é o caso, por exemplo, do Aos Fatos, da agência Lupa. Então, eles precisam criar um modelo de negócio que garanta a sua subsistência financeira. O que acontece? De 2016 em diante, como as Big Techs começam a ser muito pressionadas, né, a prestar contas sobre o tipo de conteúdo que elas permitem circular em seus espaços e sobre a margem que isso cria para a disseminação da desinformação, essas iniciativas elas começam a atuar de uma maneira, de um certo sentido, né, de uma forma para tentar resgatar a sua imagem pública, evitando, com isso, iniciativas de regulamentação externa de seus serviços. Então, o que elas fazem como uma tentativa de limpar a imagem de suas marcas, dessa associação com a desinformação? Elas começam a financiar o jornalismo no mundo todo. Financiando o jornalismo, elas dizem para a sociedade, em certo sentido, que elas estão prestando contas sobre o tipo de conteúdo que circula nos seus espaços. Então, elas começam a criar diversas iniciativas e programas de financiamento ao jornalismo. E uma dessas linhas principais é o financiamento das agências de checagem de fatos. E isso não só no Brasil, mas no mundo todo. E um dos principais projetos, né, um dos programas do ramo, foi um programa elaborado pelo Meta em 2016, implementado em 2017, que se chama Meta Third Party Fact-Checking Program, ou Programa de Verificação de Fatos Terceiros do Meta. Esse programa ele estabelece contratos fixos com as iniciativas de checagem vinculadas a ele. E como que funciona o programa? O Meta ele faz contato com um fact-checker parceiro, fixa um contrato com ele, e por meio desse contrato, o fact-checker ele vai ter que direcionar uma parte do seu trabalho a verificar conteúdos sinalizados como potencialmente desinformativos pela comunidade do Facebook, pelo próprio algoritmo, ou conteúdos que os fact-checkers considerem importantes de serem verificados.
Então, isso cria uma demanda de trabalho específica para esses fact-checkers, né? Então, todos os meses eles vão ter que demandar, né, uma parte dos seus esforços para poder verificar o conteúdo que circula no Facebook, potencialmente desinformativo. Isso, por mais que o Facebook, mais que a Meta, né, não dite editorialmente, né, os rumos das iniciativas, né, que tipo de conteúdo, né, como que o trabalho editorial delas tem que funcionar e que tipo de conteúdo elas têm que verificar, o que ocorre é que, sobretudo para essas iniciativas independentes, que dependem de certos modelos de negócio para garantir a sua subsistência e não têm equipes amplas para poder se dedicar a diversas frentes do trabalho de combate à desinformação, o que ocorre é que essas iniciativas passam a concentrar os seus esforços, uma boa parte deles, na checagem do conteúdo sinalizado como potencialmente desinformativo no Facebook. E isso faz com que o fact-checking se redirecione editorialmente de um trabalho mais focado, né, que iniciou mais focado na checagem do discurso político, para um tipo de trabalho mais voltado à checagem do conteúdo viral da internet, especialmente do Facebook. E aí, qual que é o problema disso, né? Além do óbvio, né, que é desse redirecionamento editorial do trabalho das iniciativas, um segundo problema é o de que, dessa forma, né, o fact-checking deixa de ser um instrumento amplo de verificação e checagem do debate público e passa a agir só reativamente ao conteúdo sinalizado numa plataforma específica, como potencialmente desinformativo. Então, nesse redirecionamento de atividades, diz-se, em certa medida, que o fact-checking deixa de ser essa ferramenta de combate amplo à desinformação e se torna um moderador especializado das plataformas digitais, um instrumento terceirizado de moderação de conteúdo para as plataformas digitais que sinaliza para o debate público que essas empresas estão fazendo muito bem o seu serviço, evitando com isso iniciativas mais amplas de regulamentação das suas plataformas, né? Então, o problema maior é esse, de redirecionar de um lado, né, os esforços dos fact-checkers para aquilo que as plataformas consideram que deve ser verificado, a despeito das próprias premissas e princípios das iniciativas de checagem, e de outro lado, de alguma maneira, tornar o fact-checking, né, um instrumento de prestação de contas do Facebook para o mundo todo, evitando com isso iniciativas mais duras de regulamentação externa dos seus serviços, como, por exemplo, o PL 2630. Mas em algum dos seus trabalhos, você cita a questão da sustentabilidade econômica e a independência editorial. Poderia nos falar um pouco sobre esse assunto? De que forma seria possível as agências de checagem alcançarem a sustentabilidade econômica e, ao mesmo tempo, manter a independência editorial? Ótima pergunta, Eric. Esse é um desafio muito, muito grande que essas iniciativas enfrentam, né? No caso dos projetos, a gente tem, assim, eu vou me concentrar mais no caso brasileiro, né? Que é o que eu mais conheço também, até porque eu desenvolvi entre os anos de 2019 e 2022 uma pesquisa de pós-doutorado ela foi desenvolvida no Departamento de Comunicações e Artes da USP, sob financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e ela se focava na expansão do fact-checking no Brasil. Como que essas iniciativas elas estavam se espraiando por diversos estados do país e como que elas estavam garantindo a sustentabilidade dos seus negócios. Então, eu me direcionei particularmente para esse cenário e eu vou me concentrar mais nele na sua resposta. Então, assim, o fact-check no Brasil, ele tem duas principais frentes, que eu acho que eu já mencionei de passagem aqui. De um lado, a gente tem os projetos que são vinculados a conglomerados de mídia, né? Então, a gente tem o fact-checking da Globo, né? O Fato ou Fake, a gente tem o fact-check do Estadão, que o Estadão verifica, tem o fact-check do Grupo UOL, o UOL confere. Então, no caso dessas iniciativas, o modelo de negócio ele é menos problemático de ser desenvolvido, uma vez que o fact-check ele consiste nada mais, nada menos que uma unidade de um veículo de imprensa. Então, o modelo de negócios desse veículo de imprensa ele é seguido pela unidade de checagem, né? Só que isso cria um problema que
essas unidades, elas não têm autonomia dos modelos de negócios delas, né? Elas atuam ligadas ao conglomerado de imprensa a que elas pertencem e elas desenvolvem as suas estratégias de atuação sem saber muito bem como que isso se relaciona ao departamento comercial das empresas. Muitas vezes, essas unidades de checagem, elas são lançadas sem ter equipe especializada. Então, o que se faz tem às vezes um jornalista ou uma jornalista que é interessada por checagem numa redação, ela decide, né, propor para a diretoria uma iniciativa do ramo no seu veículo, o veículo aceita, só que ela não é deslocada para atuar exclusivamente nessa iniciativa. Ela tem que dividir as funções dela entre as editorias que ela já pertencia antes e as atividades como fact-checker. E isso toda a equipe também. Então, hoje, dessas unidades de checagem, são pouquíssimas, da grande imprensa, né, são pouquíssimas que têm um grupo especializado para atuar só com checagem de fatos. No geral, o que ocorre é que os funcionários eles dividem as suas funções. E isso cria um problema curioso, que apesar dessas unidades elas terem uma garantia de recursos dada, né, que é o fato do veículo da unidade ser vinculada a um órgão de imprensa maior e não precisar nem desenvolver um modelo de negócios próprio, haja vista que esse modelo já existe, elas têm a sua sustentabilidade a longo prazo muitas vezes colocado em risco, porque os funcionários dessa unidade de checagem, jornalistas e jornalistas que atuam nela, elas não têm autonomia para atuar só nessa iniciativa. E elas precisam dividir suas funções. Então, muitas vezes, o que acontece é que os jornalistas não dão conta. E aí, depois de um certo tempo, às vezes, quando passa um período eleitoral, que aquela iniciativa ela tem mais visibilidade, o jornal, às vezes, acaba decidindo por encerrar a iniciativa de checagem que criou. Então, isso aconteceu em diversos casos aqui no Brasil, né? A gente teve, por exemplo, o caso do Holofote, do Correio Brasiliense, o caso do Prova Real, da NSC Comunicação, que não conseguiram garantir as suas funções as suas atividades a longo prazo, porque não tinham equipes dedicadas. Então, veja, é um caso curioso, tem a garantia dos recursos financeiros, mas não tem autonomia, a equipe não tem uma equipe exclusiva para se centrar na checagem de fatos. E isso acaba comprometendo a durabilidade da organização. Por outro lado, a gente tem na outra esteira as iniciativas independentes, como eu mencionei no caso da Agência Lupa, da Aos Fatos, que foram pioneiras na checagem dedicada de fatos no Brasil. Elas foram lançadas em 2015, foram as primeiras agências dedicadas do ramo, lançadas por jornalistas que vinham da grande imprensa e queriam criar seus núcleos de checagem, mas não tiveram espaço nos veículos tradicionais. Então, elas decidiram criar nesses veículos independentes. Nesse caso, tem duas questões, né? Essas iniciativas elas precisam, de um lado, criar um modelo de negócio sustentável. E o modelo adotado, né, ele muitas vezes ele envolve diversas instâncias de financiamento. Então, você tem, por exemplo, um modelo baseado em assinaturas, modelo baseado no financiamento das Big Techs, seja pelos contratos diretos, por exemplo, como com o Meta, ou seja pelas candidaturas em editais abertos pelas grandes plataformas, né, pelas Big Techs, como é o caso desses editais que o Google abre, né, o Google News Initiative, para financiamento de produtos jornalísticos inovadores. Então, as agências elas mandam propostas para obter financiamento. Tem agências que se valem, por exemplo, de publicidade programática, que é esses banners, né, que você coloca nos sites, que eles são destinados a serem preenchidos, né, por qualquer publicidade que seja vinculada a um tipo de perfilamento do usuário que acessa a página. Então, não é um banner estabelecido. Ele é estabelecido quando você clica na página e ele é vinculado às Big Techs também, no caso, ao Google AdSense. Tem iniciativas também que se valem da venda de conteúdos para veículos jornalísticos tradicionais. Então, você cria um contrato temporário, né, com um veículo de imprensa para que você venda periodicamente, né, as suas checagens para esse veículo, contanto, garantindo, claro, a autonomia editorial da escolha de quais checagens vão ser feitas. E aí, esse modelo híbrido de financiamento, ele cria possibilidades dessas iniciativas garantirem a sustentabilidade dos seus serviços. Às vezes, eles se valem até mesmo de treinamentos, de cursos que são elaborados, workshops para outros veículos de imprensa. A Lupa mesmo desenvolveu um modelo muito interessante de
treinamentos, né, para veículos de imprensa que têm interesse em criar suas unidades de checagem. Então, esses veículos eles têm que estender seus braços para muitas direções para tentar garantir o financiamento dessas atividades, mas eles esbarram num problema. Às vezes não tem equipe, não tem braço publicitário para poder desenvolver esse modelo de negócios. E isso pode, muitas vezes, prejudicar a sustentabilidade dessas iniciativas, porque elas precisam desenvolver um modelo de negócio sustentável, mas para desenvolver um modelo sustentável, elas precisariam de uma equipe para isso. E nem todas têm recurso para isso, para criar uma equipe publicitária para poder desenvolver uma iniciativa de negócios de longa duração. E isso também compromete, muitas vezes, a durabilidade dessas agências. Muitas dessas que são independentes, elas são criadas como um trabalho temporário ou de meio período de jornalistas tradicionais que querem desempenhar, às vezes, para uma proposta mais inovadora no ambiente digital. Mas, muitas vezes, depois de um tempo, eles não conseguem, né, essas iniciativas não conseguem garantir a manutenção dos seus serviços exatamente porque não conseguem ter tempo para desenvolver um modelo de negócios. Então, a gente tem essa dupla dimensão, né, para fazer um sumário aí da resposta, né? De um lado, a gente tem as iniciativas da grande imprensa, que tem o financiamento garantido, mas, às vezes, não tem equipe para ficar dedicada à checagem de fatos, não conseguem garantir o seu serviço por muito tempo. E, de outro lado, as iniciativas independentes, que têm uma equipe dedicada à checagem, só à checagem, mas não conseguem, muitas vezes, desenvolver um departamento comercial para poder garantir a sustentabilidade dos seus serviços. E isso cria esse problema, né? Que a gente não sabe muito bem ainda como resolver. O que a gente sabe é que a taxa de mortalidade de projetos de checagem no mundo todo, ela é alta, ela é relativamente alta. Muitos projetos nascem, mas poucos deles sobrevivem. E muitos dos que sobrevivem hoje, ou sobrevivem porque vinculados à grande imprensa, conseguem garantir a autonomia funcional das suas atividades. Então, o veículo de imprensa reconhece a importância daquela iniciativa e dedica uma equipe exclusiva para ela, e às vezes até elabora um departamento comercial só para ficar focado no trabalho de checagem, que é o caso, por exemplo, do PolitiFact nos Estados Unidos, que inclusive criou um modelo de franquia que ele vende o seu modelo, né, para outros veículos jornalísticos locais nos Estados Unidos que queiram implementar serviços similares de checagem com o selo do PolitiFact, ou, no caso das iniciativas independentes, quando elas conseguem criar um modelo sustentável de negócio, quando elas conseguem ter tempo para desenvolver esse modelo e esse modelo se prova sustentável. Hoje, o que tem ocorrido é que as iniciativas independentes que conseguem se tornar sustentáveis, muitas delas só o conseguem quando elas estabelecem esse contrato fixo com o Meta, por meio desse programa de verificação de fatos terceiros. Só que isso cria esses problemas de independência editorial que a gente já discutiu na resposta anterior. Então, não tem uma resposta muito simples, né? A gente tem tentativas, né, e todos os anos, nos eventos anuais do Global Fact, se discute, né, que é o evento anual de checagem de fatos, se discute, né, essas estratégias para poder garantir viabilidade financeira, mas as dificuldades materiais se impõem, né? São dificuldades que também se impõem para os veículos jornalísticos digitais como um todo, né? Sobretudo aqueles de natureza independente. Thales, agora a gente vai mudar um pouquinho o ângulo aqui da discussão. No caso, no seu artigo sobre desinformação sobre gênero e sexualidade, você menciona a influência do partidarismo na recepção da desinformação, que as pessoas são mais céticas e mais resistentes a correções quando relacionadas a preferências políticas. Como estabelecer uma estratégia de esclarecimento e diálogo diante do contexto na qual as crenças pessoais e emoções tendem a predominar? Excelente pergunta, Luan, porque assim, quando a gente fala de combate à desinformação, isso é um ponto que eu problematizo bastante nessa discussão, que a gente precisa tensionar o que a gente está entendendo como esse combate à desinformação. Então, existe uma visão, né, que eu acho que ainda é, em certo sentido, predominante nesse campo, que é a visão de que as pessoas que creem em desinformação, né, elas estão com seus sentidos cognitivos corroídos de alguma maneira. Elas estão contaminadas pelo vírus da desinformação e isso impede elas de tomar boas decisões, né? Então, se entende que as pessoas são naturalmente racionais, que se elas estiverem nutridas de boas informações, elas sempre vão tomar as melhores decisões,
e a desinformação ela seria, nesse caso, um ruído que corromperia, né, o nosso processo cognitivo natural, que é de decidir, tomar nossas decisões da forma mais racional possível. Eu nem preciso avançar muito nisso para a gente ver que, bom, não é assim que a gente vive no dia a dia, né? A gente não toma nossas decisões dessa forma, muito menos sobre o processo político. Eu aposto aqui que muito poucas pessoas que estão nos ouvindo, no contexto das eleições do ano passado, leram as propostas de todos os candidatos e candidatas a presidentes antes de tomarem a sua decisão de voto. E isso também no contexto das eleições estaduais, das eleições para senador, né? O que acontece é que as nossas decisões, elas não são só racionalmente motivadas, elas são influenciadas pelas nossas visões de mundo, que estão marcadas também por componentes emocionais, por componentes comunicativos, por dimensões morais, dimensões valorativas, e essas dimensões influenciam nas nossas decisões. Então, o que isso cria de consequência, né, para o combate à desinformação? Cria como consequência que nem sempre apresentar para alguém a correção de uma desinformação, né, mostrar para a pessoa, olha, isso que você está falando está errado, não necessariamente isso vai mudar as atitudes dessa pessoa. Porque às vezes aquela crença está arraigada não só em questões racionais, e muito pouco em questões racionais, mas em visões de mundo mais amplas, que incluem preferências político-partidárias, valores morais, inserção comunitária, e esse é um dos esforços que eu tenho mobilizando, não só eu, né, mas tem outros autores e autoras que têm se dedicado nos últimos anos a tentar explorar, né, essas dimensões mais comunicativas da circulação de desinformação, de modo a servir também, de alguma medida, para poder nuançar isso que a gente está entendendo como combate à desinformações e criar estratégias mais eficazes nesse sentido. Por quê? A gente sabe, né, a gente tem muitos estudos, já tem uma boa literatura sobre o tema, evidenciando que nem sempre apresentar correções funciona. E, além disso, muitas vezes apresentar correções a pessoas que têm valores identitários muito marcados em determinada direção pode reforçar crenças incorretas sobre determinado tema, determinado assunto. Então, é necessário que a gente considere essas outras dimensões quando a gente vai desenhar iniciativas de combate à desinformação. Eu cito um exemplo que é muito curioso, que é, por exemplo, no contexto das eleições de 2018, que foi base desse artigo que você mencionou, a gente teve o nosso debate político, né, muito marcado por desinformações relacionadas a gênero e sexualidade. E por que isso ganhou muita projeção pública no Brasil? Não por razões cognitivas racionais, mas porque a gente vive num país que é muito homofóbico, muito transfóbico, que é um país em que invisibiliza diariamente as pessoas LGBTQIA+, é um país que tem uma violência absurda contra as pessoas trans. Então, é um país em que as questões de gênero e sexualidade elas são muito candentes e que estavam muito presentes nesse discurso reacionário que ganhou corpo naquele período. Então, isso suscitava, né, pânicos morais na sociedade ligados, né, aos temores associados às questões de gênero e sexualidade. Então, na época, por exemplo, circulavam desinformações de que diziam, por exemplo, que se o PT, né, voltasse ao poder em 2018, ele ia promover aquilo que se chamava de ideologia de gênero, que seria a corrupção moral das crianças e jovens para a pauta LGBTQIA+. Então, se dizia que as crianças iriam ter nas escolas, né, o tal do kit gay, que levaria elas a se tornarem, né, crianças LGBTQIA+. E essa desinformação ela foi repetida muitas vezes em distintas histórias. Eu lembro de uma das mais curiosas que tinha, era de que a Pablo Vittar, se o PT ganhasse, ela ia ganhar um programa na Globo de manhã, que ia ser tipo aquele programa infantil, diário, que seria o Criança Gay. E, assim, desmascarar esse tipo de desinformação, só dizendo, se o PT ganhar não vai ter o Criança Gay, no que isso muda as crenças das pessoas que já acham que o partido vai implementar uma ideologia de gênero? Nada. Porque você pode até achar que a Pablo Vittar não vai ganhar o programa diário. Tudo bem, mas você vai
o seu imaginário subjacente vai continuar a estar sendo influenciado pela crença de que a esquerda quer implementar uma pauta de ideologia de gênero no país. Então, sem endereçar os valores morais subjacentes à crença em uma desinformação e se contentar só com esse conteúdo mais descritivo e factual, você não consegue abordar e corrigir determinados tipos de desinformação. Então, a reivindicação que eu tenho feito para essa literatura nos últimos anos, mas não só eu que tenho feito isso, tem diversos autores e autoras focadas nesse tema, é que a desinformação ela precisa ir além da correção só das evidências factuais. Ela precisa se direcionar também aos valores políticos, aos valores morais, aos valores ideológicos que estão subjacentes a determinado conteúdo desinformativo. Sem dar conta disso, fica muito difícil abordar de diferentes tipos de mensagens falsas e enganosas, como essas que eu mencionei, que são facilmente desmascaráveis, mas o que elas estão repetindo é uma mesma história de fundo. E é essa história que tem que ser abordada. Sem abordar essa história, você não consegue corrigir determinados tipos de conteúdo desinformativo. Isso também se aplica a conteúdo de natureza político-partidária. A gente tem estudos, por exemplo, que evidenciam que pessoas que são muito associadas, né, são muito partidárias de políticos autoritários, né, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos, a Marine Le Pen na França, essas pessoas, para elas, acreditar em determinados tipos de mensagens falsas e enganosas está ligadas diretamente, umbilicalmente, à sua identidade partidária. E aí, quando essas pessoas são apresentadas a correções sobre esses discursos informativos, elas dizem, tudo bem, ok, mas eu continuo defendendo esse político. Isso não muda as atitudes delas. Tem um caso, por exemplo, curioso, né, que é das eleições francesas, que um dos discursos da Marine Le Pen na França, né, e do partido ao qual ela representa, é o discurso de que a migração para a Europa, né, sobretudo de países do sul global, tem prejudicado o mercado de trabalho nesses países que recebem esses imigrantes e tem aumentado os índices de violência nesses países, né? Isso é absolutamente falso, né? É facilmente desmascarável. Só que para as pessoas, quando elas veem uma correção, uma desinformação feita, que a Marine Le Pen repercute, né, dizendo que o nível de incidentes de episódios violentos ligados a imigrantes e refugiados na França aumentou, e elas veem uma correção dizendo que isso não aconteceu, ainda assim elas continuam dizendo, ok, tudo bem, mas a migração continua sendo um problema no país. Porque a associação dela com aquele político está umbilicalmente ligado a essa identidade nacionalista de que o país precisa se ver livre de imigrantes. Então, a correção a esse tipo de desinformação também tem que abordar esse problema público e considerar ele, que não é só a correção a uma desinformação específica, mas a associação mais ampla dela com uma grande história que está arraigada na sociedade francesa, nesse discurso xenofóbico e nacionalista. Ele precisa ser abordado e endereçado pelas iniciativas de combate à desinformação. Então, em síntese, né, para a minha resposta é que não basta corrigir desinformação só em âmbito factual. Algumas vezes isso funciona. Em outros, é necessário você ir além disso e dar conta dessas dimensões que estão subjacentes a um determinado conteúdo enganoso e falso, né? Então, as iniciativas precisam levar isso em conta para sofisticar os seus métodos e princípios de trabalho, garantindo que, assim, de fato, elas consigam abordar esses imaginários que estão subjacentes em determinados tipos de desinformação, que eu considero que, inclusive, são os mais problemáticos que a gente tem de enfrentar e lidar com eles. E a minha próxima pergunta, Thales, é como seria possível controlar a circulação desses conteúdos enganosos nos ambientes de redes sociais, buscando enfrentar a disputa de narrativas sobre essas temáticas? Pois muito desses materiais também tem grande compartilhamento nos aplicativos de mensagens privadas. Outro ponto que você aborda no seu trabalho como um desafio no combate à circulação da desinformação. Então, existem estratégias que você considera mais efetivas para os enfrentamentos nesses ambientes? Ótima pergunta, Eric. Acho que, assim, nesse caso, as iniciativas, como é um problema público de grande gravidade, né, que toca em muitas dimensões, a forma de lidar com ele tem que ser uma forma multidisciplinar. Tem diferentes instâncias que têm que ser acionadas. Acho que no caso específico brasileiro,
o PL 2630 ele tem iniciativas interessantes, tem propostas interessantes. Por exemplo, a identificação de bots e contas automatizadas. A gente sabe que muito desse conteúdo falso que é impulsionado e viraliza nas mídias sociais, ele viraliza porque é impulsionado por bots. Então, ele simula uma organicidade, um debate que não existe. E, inclusive, você tem estratégias de criação de contas fake que elas criam uma certa impressão de debate, criam um caos informativo em determinados grupos de discussão, exatamente para poder proliferar a desinformação. Isso a gente tem estudos evidenciando, por exemplo, no contexto estadunidense, como que, para poder contaminar o debate racial, né, o debate sobre os direitos civis das pessoas negras, você cria, por exemplo, bots, né, ligados a pessoas negras, como se fossem pessoas negras, dizendo que querem causar distúrbios, causar violência, como uma forma de reação ao racismo. E aí você cria lá uma conta automatizada de uma pessoa branca que começa a estimular um debate com esse grupo, dizendo, olha como é que eles são violentos mesmo. E aquilo com 3 ou 4, 5 bots que simulam perfis verdadeiros, perfis autênticos, você simula uma discussão que não existe. E, de repente, essa discussão ela consegue contaminar um grupo inteiro, inclusive também nos aplicativos de mensageria privada. Então, um primeiro aspecto, né, no caso das mídias sociais amplas, é que essas contas automatizadas elas precisam ser sinalizadas como tal. Quando elas não são sinalizadas como tal, essas contas precisam ser desativadas. Isso está previsto lá no PL 2630 e isso é uma iniciativa muito importante de ser implementada. Então, é necessário que essas contas sejam identificadas, porque isso é um dos mecanismos que é utilizado para conseguir impulsionar conteúdo falso, enganoso e criar a impressão de um debate orgânico sobre algo que não existe. E muitas vezes é só um pânico moral, né? De outro lado, a publicidade digital nas plataformas, isso também está previsto no PL 2630, ela precisa ser identificada. Não é razoável que você consiga impulsionar uma publicidade nas plataformas digitais sem identificar quem é a agência responsável por aquela campanha, que é hoje o que acontece, né? E por isso que as Big Techs também fazem muito campanha e lobby contra a implementação do PL 2630. Porque se você tem que identificar as agências que são responsáveis por determinadas campanhas publicitárias, você impede, por exemplo, que autores inautênticos que querem impulsionar conteúdos falsos disfarçados de publicidade consigam gastar muito dinheiro investindo, às vezes, em marketing político para fazer publicidade desinformativa microdirigida. Então, você precisa, e esse é um instrumento que está previsto no PL 2630, você precisa ter mecanismos de controle da publicidade online. Porque essa publicidade ela precisa ser identificado quem que é a agência responsável por financiar determinada campanha. Agora, algo que não está previsto no PL 2630 e que isso fez com que ele tivesse apoio até do Arthur Lira na Câmara é a imunidade parlamentar, se estendendo para o ambiente digital, né? Os parlamentares eles têm imunidade parlamentar sobre os discursos que eles veiculam na opinião pública, dão para a imprensa, por exemplo, né? Aquilo é considerado como opinião. Pode ser julgado pelo STF, né? Mas não pode ser sujeito a outros tipos de escrutínio público. E a ideia do PL 2630 é estender a imunidade parlamentar para o ambiente digital. Isso garante, por exemplo, que parlamentares que lucram com desinformação eleitoralmente consigam continuar impulsionando determinadas mensagens falsas e enganosas que são benéficas à sua campanha e às suas estratégias políticas, né? Então, fazer esse marketing político linha B, né, que garante que eles consigam manter a sua base de apoio reunida, agrupada, né? Que é uma estratégia que foi muito usada, por exemplo, por candidatos de extrema-direita no ano passado e continua sendo utilizada por políticos de extrema-direita nesse ano. Então, essa imunidade parlamentar estendida ao ambiente digital ela é problemática, mas isso não torna o PL inútil, né, e impossível de aprovação só porque ele não garante um instrumento de fiscalização do debate público no ambiente digital. Sendo assim, a gente precisa de outras estratégias complementares para dar conta disso. E aí, o fact-checking, né, não ligado só à verificação de discursos específicos, mas ao trabalho investigativo de rastrear, né, essas redes coordenadas de desinformação e a sua ligação com determinados parlamentares, ela é fundamental, sobretudo para mobilizar julgamentos nas instâncias do judiciário.
Então, tem agências hoje, né, sobretudo essas pioneiras, como eu mencionei, a Lupa, Aos Fatos, que tem equipes mais extensas de trabalho, que nos últimos anos elas têm se redirecionado, em certa medida, seus esforços, de fazer checagem reativa do discurso para poder promover um trabalho, né, que é mais direcionado de identificar quem lucra com a desinformação em sentido político e comercial, e identificar as redes de políticos que estão associadas a certas campanhas de impulsionamento de conteúdo desinformativo. Isso pode servir de base, por exemplo, para julgamentos no TSE, para julgamentos no STF. Então, esse é um trabalho fundamental que pode ser desempenhado pelas iniciativas de checagem de fatos. E aí, complementarmente, né, um outro trabalho dessa frente multidisciplinar são as iniciativas de educação midiática, que são fundamentais também. Mas aí não é só essa educação midiática reativa à desinformação, que, de alguma forma, busca só aprimorar as competências cognitivas das pessoas para poder verificar determinados tipos de mensagens que elas veem no ambiente digital, ou, por exemplo, nos seus grupos de mensageria privada, né? De receber lá uma desinformação de um tio, de uma tia, de um amigo, e ter a capacidade de corrigir ela. Mas de um trabalho de educação midiática que seja voltado à promoção dos valores democráticos, dos direitos civis, das populações minoritárias, porque dessa forma você aborda, né, também esses valores subjacentes a determinados conteúdos informativos, que muitas vezes trabalham para reforçar a invisibilização de grupos minorizados na sociedade. Então, eu defendo que a educação midiática não seja só reativa à desinformação, mas que a gente já tem uma fortuna crítica de estudos em educação midiática desde os anos 60 na América Latina, dos anos 70 no Brasil, de grupos críticos, né, de educação midiática, que buscavam potencializar as competências críticas dos cidadãos em promoção da democracia. Isso precisa ser esses esforços precisam ser direcionados. As pessoas não têm que só ter a capacidade de ter alfabetização digital para poder identificar um conteúdo falso circulado num grupo de mensageria privada, né, por exemplo, WhatsApp ou Telegram, mas as pessoas precisam entender o que são valores democráticos e por que eles têm que ser protegidos. Por que os direitos de grupos invisibilizados, de minorias sociais, eles precisam ser protegidos? Por que esses direitos eles estão previstos na Constituição? As pessoas isso é necessário. Esse tipo de trabalho de educação midiática, ele é fundamental de ser desenvolvido. Então, a minha resposta ampla à sua pergunta, ela se sintetiza dessa forma. A gente precisa ter, como é um problema complexo, de difícil abordagem, as iniciativas não podem ser simplistas. Elas precisam ser complementares e elas precisam atuar em diferentes frentes do problema. Então, eu mencionei aqui diferentes possibilidades, né, no campo legislativo, no campo jornalístico e no campo da educação midiática. Certo. Thales, eu vou aproveitar aqui, já que você estava comentando sobre educação midiática, né? No caso, quando a gente fala de educação midiática, ainda se observa bem poucas ações concretas nesse sentido. Agora estamos acompanhando a realização de uma consulta pública sobre a educação midiática, proposta pela Secretaria de Comunicação e da Presidência da República, para pensar futuras políticas públicas sobre o tema. E o Google é uma das grandes empresas de tecnologia que financia projetos de educação midiática. Qual seria o objetivo, num contexto em que se debate cada vez mais a responsabilização das plataformas digitais? Ótima pergunta, Luan. As iniciativas das Big Techs, né, para financiamento da educação midiática, elas caminham em paralelo das suas iniciativas para financiamento ao jornalismo, né? É uma tentativa de brainwashing, né? Fazer uma limpeza da imagem da corporação, né, dizendo que ela está dedicando todos os esforços possíveis para aprimorar as competências críticas dos cidadãos, né? E aí, se baseando nesse princípio de liberdade absoluta de expressão, que é um princípio da Constituição americana, elas alegam o quê? Bom, as pessoas têm que ter direito a ter a oportunidade de ver todas as opiniões possíveis no ambiente digital. E aí, a educação midiática serviria para permitir que essas pessoas pudessem sanear de toda essa sobrecarga de informação que elas têm acesso aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Então, já se vê de partir do problema, né? Porque essas Big Techs, né, por elas não quererem nenhum tipo de regulamentação externa dos seus serviços, elas atribuem ao cidadão a competência e a responsabilidade
por verificar tudo aquilo que eles têm acesso no seu dia a dia, tirando o foco das próprias plataformas. Então, o que elas dizem? Bom, se eu estou financiando a iniciativa de educação midiática e feito o projeto, né, depois de fazer, por exemplo, um programa de educação midiática, ainda assim a pessoa continua acreditando em determinada mensagem falsa ou compartilhando ela, isso é responsabilidade do cidadão, né? Não que as pessoas não sejam responsáveis pelos conteúdos que elas endossam nas mídias sociais, mas a desproporcionalidade de poder ela é muito grande aqui entre as big techs e as pessoas que são usuários diários das mídias sociais, dos aplicativos de mensageria privada, dos seus serviços de compartilhamento. Isso evita o foco, né, para as próprias políticas das plataformas que lucram com desinformação, né? Os próprios mecanismos e algoritmos que são utilizados para essas plataformas para poder criar engajamento a partir de conteúdo que viraliza, que é conteúdo, às vezes, emocionalmente apelativo, né? E que muitas vezes está pautado por desinformação, que é o caso, por exemplo, do YouTube. Lá, se você entra no YouTube e começa a entrar naquele buraco de minhoca de recomendações, não demora muito, você acaba caindo em conteúdo desinformativo. E a plataforma lucra com isso diretamente por meio das publicidades associadas aos vídeos. Então, essas consultas públicas que são feitas, elas são fundamentais para poder promover, né, políticas públicas mais afinadas às demandas democráticas da sociedade e menos reativas, né, às políticas das próprias big techs, e elas são importantes na medida, elas vão ser importantes na medida que o seu discurso ele se descolhe desse pânico moral em torno da desinformação e se volte ao corpo de conhecimento que a gente tem sobre educação, comunicação e educação, sobre educomunicação, sobre essas iniciativas emancipadoras de educação midiática que já existem, como eu disse, na América Latina e no Brasil desde os anos 60. Então, desde os anos 60, a gente já tinha projetos criados, por exemplo, pelo CIESPAL na América Latina, depois por iniciativas ligadas à educação emancipadora de Paulo Freire, que buscavam de alguma forma, né, estimular as competências críticas das pessoas diante das informações que elas viam no seu dia a dia, mas também em promoção dos valores democráticos. Isso inclui também a própria mídia, né? A crítica da mídia ela é saudável, né? À medida que ela não se converte em ceticismo, né, em relativizar tudo que determinado veículo de imprensa comete publica só por ser aquele veículo de imprensa, essa crítica de mídia é saudável, porque muitas vezes a gente tem desinformação que é repercutida nos próprios veículos de imprensa, seja por conta de manchetes declaratórias, né, que não questionam, por exemplo, a veracidade das declarações de políticos, seja às vezes por uma estratégia de marketing político mesmo, de algum veículo estar associado a determinada pauta política, né, e promover determinado conteúdo desinformativo para se beneficiar comercialmente. Então, essa educação midiática, ela precisa ir além da problemática específica da desinformação e tem que estar ligada a um conjunto de ações de promoção dos valores democráticos, para que as pessoas consigam entender o que é a nossa democracia, o que é a nossa Constituição e por que esses valores têm que ser protegidos. E quais grupos carecem de mais proteção, porque são mais marginalizados, porque são mais vítimas de violência, porque são mais vítimas de opressão, por que proteger determinados grupos sociais é importante, por que isso está afinado à nossa Constituição, por que desenvolver, por exemplo, mecanismos de promoção, né, de outras formas de comunicação midiática, para além desses mecanismos privados, dessas grandes conglomerados de mídia são importantes. Por que uma mídia pública é importante? Por que mídia educativa é importante? Então, é uma discussão que ela vai além da desinformação em si e ela toca em valores democráticos fundamentais. Só que eu acho que sem tocar nesses valores democráticos fundamentais, a educação midiática ela não consegue dar conta da problemática da desinformação, porque ela fica retida a esse aprimoramento das práticas de verificação factuais de determinados acontecimentos. Só que, muitas vezes, como a gente já discutiu anteriormente no podcast, muitas vezes, determinado apelo que uma desinformação tem não está ligado à sua existência ou não de evidências factuais, mas aos discursos e valores que estão subjacentes àquela mensagem desinformativa. E aí, só uma educação midiática ampla, focada na promoção desses valores democráticos, é capaz de dar conta desse tipo de mensagem desinformativa. Porque isso faz, por exemplo, com que as pessoas percebam, quando vem, por exemplo, um conteúdo desinformativo
que de alguma forma tem nele um discurso embutido contra a população LGBTQIA+, contra a população negra, antes mesmo de fazer qualquer verificação, a pessoa já vai ter uma suspeita com um tipo de discurso reacionário, com um tipo de discurso opressor, que aquele tipo de mensagem desinformativa quer repercutir. Então, a gente precisa ter uma educação midiática que seja mais ampla do que só o combate único e exclusivamente dedicado à desinformação. O uso da desinformação como estratégia de comunicação política não é uma novidade, né? Você até comentou sobre uma discussão sobre o quanto que o uso da desinformação pode ter influenciado nas eleições do Trump, nas eleições que o Trump foi eleito e do Brexit, né? Mas como que você avalia a evolução desse processo nos últimos anos com o desenvolvimento de uma indústria lucrativa para influenciar o resultado de eleições ao redor do mundo e o que a gente pode esperar nos próximos pleitos, como as eleições presidenciais dos Estados Unidos agora em 2024? Excelente pergunta, Nicole. Acho que tem duas respostas possíveis a ela, sim. Em primeiro lugar, apesar de muitos estudos terem evidenciado que a influência da desinformação nas atitudes políticas dos eleitores, ela não é tão predominante assim quanto se imaginava. Então, não é porque você acredita em determinada mensagem desinformativa, às vezes, que isso vai influenciar nas suas decisões de voto, ou porque você vê uma correção que isso vai mudar a sua decisão de voto, mas fato é que a desinformação se tornou parte do marketing político, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, no mundo todo. Então, muitas agências hoje de marketing político, elas vendem, por exemplo, elas vendem uma campanha A e uma campanha B. Uma campanha A, que é essa tradicional, para mídia tradicional, até para as mídias sociais, mas vinculada diretamente à imagem do candidato ou da candidata, e tem uma campanha B, que é pautada em desinformação. E que muitas agências de marketing político dão margem para a existência desse tipo de campanha. E é por isso que iniciativas legislativas, né, que visem, de alguma forma, a identificação e sinalização do financiamento de determinado conteúdo publicitário nas mídias sociais são fundamentais para identificar quem são essas agências que estão financiando determinadas campanhas desinformativas para que elas sejam responsabilizadas. Então, de um lado, né, a desinformação, a despeito de a gente não saber efetivamente o impacto que ela tem em processos decisórios, ela se tornou parte do marketing político. E isso é problemático, sim. Isso é problemático, isso precisa ser endereçado por iniciativas legislativas. Mas tem um outro aspecto, que são as próprias Big Techs financiando o lobby político de determinadas campanhas para depois, em resposta, ter lobby favorável no parlamento para suas iniciativas. Então, nas eleições de 2016, por exemplo, nos Estados Unidos, Google e Facebook, o que eles faziam? Eles contratavam ex-assessores de políticos e ex-membros de campanha dos partidos republicano e democrata, e eles iam a convenções de partidos, esses ex-funcionários agora vinculados às Big Techs, para poder oferecer aos partidos campanhas específicas direcionadas às mídias sociais por meio de consultoria do Facebook e do Google. Isso também acontece no Brasil. Por exemplo, a gente tem o Instituto de Fachada lá, que é o Instituto de Cidadania Digital, que é financiado pelas Big Techs e criou, né, hoje no nosso parlamento uma bancada das Big Techs, que tem lá políticos, né, não conhecidos, né, por seu excesso de ação republicana, né, que figuras, por exemplo, como o Kim Kataguiri, né, que estão vinculados a essa bancada das Big Techs. A maioria são candidatos políticos de direita, extrema-direita, né, e eles fazem lobby para as plataformas. Então, o que acontece? As Big Techs, elas fazem campanha política, fazem lobby político para poder eleger determinados representantes que vão apoiar suas causas. Então, aqui no Brasil, no contexto, por exemplo, da última tentativa de votação do PL 2630, essa bancada das Big Techs, né, que reúne mais ou menos 20 parlamentares na Câmara dos Deputados hoje, ela foi muito ruidosa para poder veicular, né, os seus discursos referentes aos problemas inerentes a essas iniciativas, que não por coincidência, são alinhados às demandas das próprias Big Techs para ter uma regulamentação mais frouxa dos seus serviços. Então, numa instância mais institucional, né,
essa regulação, essa circulação de desinformação, ela é um problema na medida em que ela se torna parte do marketing político tradicional e isso precisa ser endereçado por meio de iniciativas legislativas, né, que regulamentem, né, quem pode fazer campanha nas mídias sociais e como que essa campanha precisa ser identificada. E, por outro lado, é um problema na medida em que as próprias Big Techs, as próprias corporações do Vale do Silício, fazem campanha política, utilizam de partidos para fazer campanha política a benefício próprio. Então, não que elas não possam fazer lobby político, o problema nem é esse, o problema é que o poder econômico que elas têm para influenciar em como o poder econômico e a estrutura que elas têm para poder influenciar no debate público é muito grande. E sem regulamentação, elas ficam livres para poder fazer seu lobby sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de fiscalização ou transparência. Então, isso também precisa ser endereçado. Só que tem um outro lado do problema, que qual que é? O debate sobre desinformação e sobre fake news, nos últimos anos, ele se tornou uma espécie de pânico moral na nossa sociedade. E pânico moral, por pânico moral, quero dizer o quê? Como se a fake news e a desinformação elas fossem as únicas responsáveis pela crise nas democracias que a gente está vivendo hoje. Como se antes desse período, antes da existência da desinformação, a gente vivesse em sociedades pautadas pelos valores mais cívico-democráticos possíveis, o que não é a realidade. Não é a realidade, né? A gente não passou a viver em sociedades menos democráticas só por conta da existência da desinformação. Só que esse discurso, né, esse pânico moral, ele tem sido muito utilizado, até por uma falta de definição do que é desinformação e o que é fake news, para poder beneficiar determinadas agendas que não tem nada a ver com o combate à desinformação. Então, hoje em dia, dado o fato de que todo mundo concorda que combater a desinformação é importante, ninguém é a favor de mentira, muita gente se usa desse discurso para se dizer aliada ao combate à desinformação, ao passo que tem uma campanha que não só é baseada na desinformação, mas que visa também o cerceamento de direitos. Então, a gente tem hoje muitos políticos, né, de extrema-direita, né, políticos autoritários, não só de extrema-direita, mas particularmente de extrema-direita, que utilizam do discurso de combate à desinformação para, por exemplo, silenciar seus críticos. Então, a gente tem muito político hoje, né, que diz que a imprensa tradicional ela está repercutindo fake news quando ela faz um trabalho investigativo sobre os seus mandatos, né? Então, a palavra fake news ela se torna um insulto a depender de quem o usa, de quem o enuncia. Então, esse é um lado, uma contraface desse problema que é mais difícil de endereçar, que é, tudo bem, ok, é importante que a gente tenha mecanismos de fiscalização e controle, né, e medidas, né, iniciativas que visem combater a circulação de conteúdo falso, de conteúdo enganoso, mas, por outro lado, a gente tem que tomar o cuidado para que a gente não torne a desinformação o único e principal problema que a gente vive nas nossas democracias hoje, porque isso dá margem para determinados oportunistas e alpinistas de momento que querem utilizar do discurso de combate à desinformação para beneficiar um tipo de agenda que não tem nada a ver com o combate à desinformação, mas que usa do medo das pessoas, do temor das pessoas, dos riscos advindos da desinformação para beneficiar uma agenda que visa o cerceamento de direitos e visa, sobretudo, cercear o trabalho crítico de veículos, por exemplo, jornalísticos, né? Então, é preciso sanear um pouco esse debate para que a gente entenda a real dimensão da desinformação e que tipo de problema público ela representa. Para que a gente não também hiperdimensione a questão e dê margem para esse tipo de discussão problemática do tema. Então, a minha resposta a essa pergunta ela vai nessas duas direções, assim. Thales, em seu livro Jornalismo em Transformação, Relatos de uma Profissão em Crise, publicado no ano passado, você explora os desafios que os jornalistas enfrentam em meio à crescente descrença no jornalismo. Além disso, as pressões patronais que priorizam interesses particulares, as discriminações que afetam principalmente mulheres e pessoas negras e a proliferação de formas de assédio moral no ambiente do trabalho. Então, podemos pensar aí
as transformações estruturais do jornalismo associados ao difícil contexto sociopolítico internacional, com o avanço de políticas extremistas e o cerceamento de trabalhos à imprensa? Pergunta difícil, Eric. Essa é uma pergunta bem difícil de responder. Bom, mas eu vou tentar encaminhar ela de alguma forma, assim. Olha, o que nos últimos tempos, né, a gente sabe da importância do jornalismo, né, apesar de todos os problemas que a gente pode ter, né, de uma imprensa muito concentrada em determinados conglomerados de mídia, como é o caso da imprensa brasileira, a gente não pode relativizar, né, e colocar de lado o trabalho da imprensa, a importância do trabalho da imprensa para a circulação de informação na sociedade. Por exemplo, no contexto da pandemia da Covid-19, né, a imprensa ela se tornou uma fonte fundamental para as pessoas se orientarem sobre as formas de propagação do vírus e para elas entenderem que tipo de medidas elas deveriam tomar e adotar para se prevenir de serem contaminadas, né? A imprensa brasileira exerceu um trabalho crítico fundamental num contexto de negacionismo da Covid-19. Então, a imprensa ela tem essa função importante. Mas, como as coisas não têm só uma dimensão na vida, tudo é dialético e tudo tem uma dimensão problemática, ao passo que também contribui de alguma maneira para determinados processos democráticos, o que acontece é que nos últimos anos, a imprensa tradicional ela vive um processo, né, de precarização progressiva e de reestruturação dos seus modelos de negócio. Então, sobretudo, em decorrência, né, do surgimento da publicidade digital e da concentração de recursos publicitários nesse ambiente, a imprensa tradicional ela perdeu uma das suas principais fontes de receita, né? No mundo todo isso tem sido um problema. Isso criou um cenário em que os veículos eles se viram obrigados a reestruturar seus quadros. Isso fez com que muitos veículos reduzissem expressivamente seus quadros de jornalistas. E a gente vem presenciando, né, essas demissões coletivas de jornalistas em diversos veículos tradicionais ao longo dos últimos anos. E são demissões, às vezes, de 100, 200, 300 funcionários de uma vez só. Isso faz com que os remanescentes tenham que aglutinar funções. Então, um jornalista que antes exercia uma única tarefa ou duas, agora ele tem que exercer as tarefas de toda uma equipe. Ele tem que gravar, ele tem que editar, ele tem que entrevistar, ele tem que apurar, ele tem que editar, ele tem que publicar, ele tem que corrigir, ele tem que verificar. E é impossível um jornalista dar conta de todas essas demandas com uma equipe reduzida num veículo de demanda 24/7, que tem cobertura em tempo real. Não dá para ter uma política de correção extremamente precisa e cuidadosa com esse tipo de mecanismo editorial, né? Com esse tipo de escassez de recursos, de equipe e recursos financeiros. Então, o que acontece é que muitos veículos de imprensa, eles têm diminuído seu quadro de funcionários por decorrência dessa dificuldade de financiamento, e isso acaba comprometendo a qualidade do produto que eles oferecem à sociedade, a qualidade da informação. Então, veículos de imprensa que têm equipes precarizadas, eles são mais propensos a cometer erros na publicação de determinadas matérias. A gente sabe dos custos que esses erros podem ter para desinformação na sociedade, mas também até custos judiciais, por exemplo, de você circular uma informação indevidamente apurada. E isso muitas vezes acontece hoje na imprensa. A gente tem muitas... tanto que não é difícil encontrar todos os dias nesses portais 24/7 matérias com erros crassos de digitação, erros ortográficos, né? E qual que é o efeito mais negativo disso e como que isso cria um círculo vicioso? Quanto pior é a qualidade do produto jornalístico oferecido à sociedade, menos a sociedade confia no trabalho jornalístico. Então, um trabalho jornalístico mal apurado, mal feito, mal publicado, ou então que vira chapa branca de marketing político, por exemplo, um veículo, né, que começa a defender uma certa agenda político-partidária e se hiperpartidariza, né, para poder beneficiar um determinado tipo de leitor, né, um determinado tipo de público, né, isso cria um efeito
prejudicial para toda a imprensa e para todo o debate público, na medida que esse veículo ele se torna mais propenso a veicular desinformação que beneficia o determinado partido de ocasião que o financia, que financia a sua existência, né? Então, isso cria esse problema de que veículos com quadros reduzidos, eles correm risco de publicar matérias com mais erros. Isso aumenta a desconfiança dos cidadãos ao tipo de informação veiculada por esses canais, ao passo que veículos que se partidarizam para fidelizar um tipo específico de público, eles acabam correndo o risco de serem associados a uma demanda político-partidária e não serem vistos mais como veículos de imprensa objetivos isentos, que é o caso, por exemplo, do Gazeta do Povo, no Paraná, da Jovem Pan News, que são associados a um determinado espectro político-partidário, né? Então, esse problema, né, isso cria como consequência uma redução da confiança da população na imprensa, que prejudica, em consequência, o trabalho jornalístico, na medida em que as pessoas deixam de consumir informação, né, e passam a se direcionar a outros tantos conteúdos que estão disponíveis no ambiente digital, sobretudo conteúdo de entretenimento. A gente tem muitas pessoas que não consomem informação jornalística de jeito nenhum, consomem muito pouco, no máximo manchete, porque o que elas estão consumindo nas mídias sociais é conteúdo de entretenimento, vendo outras coisas, se interessam muito pouco por jornalismo. E quanto pior o trabalho jornalístico fica, mais fácil ele fica de ser mimetizado por veículos que não são jornalísticos. Vou dar um exemplo meio bobo, assim, que para muita gente hoje em dia, o Choquei é uma fonte de informação muito mais interessante do que o Globo. Você tem lá no Twitter o Choquei, você acompanha as informações do Choquei, às vezes você não acompanha as informações da Folha. Então, assim, como que a gente lida com esse cenário? Por isso que é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, assim, se os veículos continuam precarizando seus quadros, cada vez mais seu trabalho, seu produto informativo vai ser confundido com o Choquei, não tem jeito. Você não tem equipe para cobrir, para fazer um trabalho jornalístico de qualidade, e você publica nota com um monte de erro, que diferença que isso tem do Choquei? Muito pouco, muito pouco. Então, e como que isso cria um problema para a confiança dos cidadãos do jornalismo? Um problema enorme, porque as pessoas vão confiar menos no trabalho da imprensa, vão evitar mais conteúdos jornalísticos. Quando a gente tem mais esses canais hiperpartidários, né, que fidelizam uma fatia específica do público, que problema que eles têm? Tem um problema grande que quando esse grupo político, né, muito alinhado, ele deixa de existir, acabou o financiamento. Que é, por exemplo, a crise que a Jovem Pan News tem enfrentado nos últimos meses, né, tem demitido lá um monte de funcionários, sobretudo esses mais barulhentos, né, mais vocalizados, ligados umbilicalmente à extrema-direita. Então, tem uma parte do PL 2630 que é interessante, que é esse segmento, né, que é voltado ao financiamento, a que as Big Techs financiem o trabalho jornalístico, né? Financia o trabalho jornalístico que é vinculado nos seus espaços, porque muito do que é veiculado, veiculado pelas Big Techs é conteúdo jornalístico não financiado, não patrocinado. Então, ter o financiamento desses veículos, né, por meio do PL 2630, pode, de alguma forma, beneficiar o trabalho jornalístico na medida que essas empresas passam a ter uma receita um pouco maior. Não à toa, né, os principais conglomerados de mídia eles são favoráveis, né, ao PL 2630 exatamente porque vai aumentar as suas receitas de publicidade, agora direcionadas pela própria receita das Big Techs, né? Só que isso não resolve o problema. Sem que a imprensa passe a revalorizar os seus quadros funcionais e a revalorizar o trabalho jornalístico, né, a ter equipes dedicadas, ter equipes extensas para poder fazer um trabalho de qualidade, um trabalho informativo de qualidade, maior vai ser o risco das pessoas confundirem a informação jornalística com o trabalho feito de qualquer jeito, que nem jornalismo é. Então, resolver o problema exige investimento. Exige investimento e exige que os veículos de imprensa não se entendam só como empresas que precisam ter lucro, mas precisam se ver também como empresas que prestam um serviço para a sociedade, e isso não só no discurso de editoriais, isso nas suas próprias práticas, né, de ter uma redação bem valorizada, com profissionais bem pagos, que possam exercer o seu trabalho da melhor forma possível. Sem endereçar essa questão, muito difícil que a confiança na imprensa aumente. Thales, aproveitando aí toda essa
esse diálogo que você fez sobre a questão dessas mudanças que está tendo agora no ambiente do jornalismo, como um jornalista e pesquisador, quais mudanças você acredita que deveriam ser feitas na formação do jornalista para que esses profissionais estejam preparados para combater a desinformação e esse cenário atual? Ótima pergunta, Luan. Eu acho que assim tem uma dimensão específica, né? Tem uma forma específica de responder essa questão, que é que os jornalistas em informação, né, os jornalistas e as jornalistas em informação, elas precisam estar mais afinadas nessa discussão. Então, essa discussão ela tem que estar sendo oferecida, né, nos cardápios das disciplinas eletivas e também nas obrigatórias. A discussão tem que estar contemplada, né? Isso tem que fazer parte das práticas laboratoriais, né, iniciativas de extensão, em projetos do gênero, né, propostos pelas universidades, como é o caso do próprio Pura Verdade, né? Então, esse tipo de trabalho é muito benéfico ao combate à desinformação, e isso é uma forma importante de lidar com a questão. Mas uma outra forma que eu acho também fundamental, é que os currículos dos cursos de jornalismo não se veem só como currículos voltados, né, à formação de um profissional pronto para atuar no mercado de uma forma técnica, exclusivamente técnica. O que diferencia o trabalho jornalístico do trabalho de qualquer outra pessoa que domine as mesmas competências técnicas são os recursos de conhecimento, são os recursos teóricos, são os recursos formativos que esse profissional desenvolve ao longo da sua formação. Então, o que diferencia um jornalista de um outro profissional que saiba fazer as mesmas competências técnicas que isso poderia ser aprendido em qualquer concurso técnico é essa formação humana mais ampla. É o jornalista entender o que são os valores, o que são direitos humanos, o que são os valores cívicos, quais são os tipos de discriminação que existem na nossa sociedade, como que determinados discursos eles podem beneficiar a reprodução de determinadas assimetrias na nossa sociedade, a reprodução de opressões de gênero, de raça, de classe, de etnia, religiosas. Então, esse tipo de formação humana, ele é fundamental de estar presente no nosso jornalismo, na nossa formação, nas nossas cadeiras, né, de graduação e nossas diretrizes curriculares de curso de comunicação. É preciso que esteja presente, porque se eu disse que a desinformação não se resolve só com correções pontuais, isso precisa ser considerado também na formação dos comunicadores. Essa formação crítica para a informação, né, que circula na nossa sociedade, seja ela na imprensa tradicional, no ambiente digital, no parlamento, né, nas instâncias decisórias, essa formação humana ela precisa ser considerada nos currículos. Né? Então, os jornalistas de informação precisam entender o que é uma democracia, quais são os valores caros a uma democracia, o que precisa ser muito protegido. Então, assim, se brinca, tem uma brincadeira curiosa, né, que a gente pode ter uma sociedade muito tirana, né, cheia de excelentes médicos, excelentes juristas, e que não compreende nada de seus valores democráticos. Então, o que protege os valores democráticos é uma cidadania ativa e crítica, e o jornalismo é parte disso. Por isso que isso tem que estar na formação. Não estou dizendo que não é importante que as competências técnicas sejam ensinadas, estejam presentes nas diretrizes curriculares. É evidente, né? Os profissionais da imprensa eles precisam estar afinados, né, às competências técnicas que são dele exigidas para atuar de uma maneira muito eficiente nos diversos espaços de circulação de informação. Então, as competências técnicas são importantes, sim. Mas se o curso for reduzido só a essas competências técnicas, a gente não consegue enfrentar problemas que são muito caros à nossa democracia e que não são resolvidos só por soluções técnicas. Não é, para utilizar hoje aqui um debate que está sendo muito, muito veiculado, né, na nossa sociedade nos dias de hoje, não é a inteligência artificial que vai solucionar os problemas da democracia. São cidadãos críticos e ativos e responsáveis. E o jornalismo ele trabalha para ajudar na formação desses cidadãos. Só que um jornalismo que não leva em consideração os problemas da sociedade em que vive e os valores democráticos que devem ser protegidos na sociedade e o quão frágeis eles são, esse jornalista não vai dar conta de enfrentar os problemas que são mais candentes hoje para a existência da nossa democracia, como é o caso da desinformação. Então tem que ter essa abordagem em duas direções. Uma mais específica, que os currículos eles deem conta da problemática da desinformação e o que ela representa hoje nas nossas sociedades,
mas, por outro lado, uma formação que seja crítica, humana e ampla e que dê conta dos desafios que estão hoje presentes nas nossas democracias, que não são respondidos só pelo combate à desinformação, precisam ser abordados de outras formas. Então, só um jornalista crítico, emancipado e ciente da importância do seu papel na sociedade consegue endereçar esses valores cívicos que têm que ser tão protegidos nas nossas sociedades nos dias de hoje. Bom, pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o fim da nossa conversa com o Thales Lello, mas tem uma pergunta que a gente costuma fazer para todos os nossos convidados aqui no fim, que é: o que é jornalismo para você? Nossa, essa é mais difícil do que a pergunta sobre o que fazer com a imprensa nos dias de hoje. Bom, eu acho assim, que o jornalismo, ele, para além dos discursos promocionais, de valorização do trabalho da imprensa como um lugar de isenção, de objetividade, que são discursos que muitos já foram desconstruídos pela teoria do jornalismo, eu acho que o jornalismo ele exerce um papel vital para a permanência das democracias. A gente viu com as eleições do ano passado, né, no Brasil, mas a gente tem visto com as eleições que têm acontecido em diversos outros países, o quanto que uma democracia é facilmente colocada em risco. Como que uma eleição só pode prejudicar toda a existência de uma cultura democrática e pode servir, né, a eleição de determinado político oportunista, autoritário, pode prejudicar uma série de ganhos sociais que levaram muito tempo para ser adquiridos, né? Como que grupos inteiros, né, podem, do dia para a noite, se verem invisibilizados de novo por uma determinada agenda política e partidária que não protege os seus direitos. E quanto que isso é problemático numa cidadania, numa sociedade que não entende a importância de proteger o direito de determinadas pessoas, que não compreende esses direitos humanos como básicos à existência de uma cultura democrática viva e sólida. Então, o jornalismo, eu acho que o trabalho mais importante que ele pode exercer na nossa sociedade é de contribuir para a proteção da democracia, contribuir para o estabelecimento de uma democracia sólida e crítica e que proteja, que seja, e que adquira, tem um lado, o jornalismo tem que ter um lado. E qual que é o lado do jornalismo? O lado de proteção dos direitos civis, o lado de proteção da democracia. Não existe democracia que não se baseie na proteção dos direitos civis dos grupos minorizados, dos grupos invisibilizados, dos grupos discriminados. O jornalismo ele tem que ter um lado. E a importância do jornalismo está umbilicalmente ligada à defesa desse lado, que é a defesa da cultura democrática e a defesa dos direitos civis das populações que sofrem discriminação estrutural na nossa sociedade. Então, acho que a importância do jornalismo hoje é essa. É a promoção da democracia e a promoção dos direitos civis de grupos que se veem, a partir de qualquer ameaça autoritária, sob risco de ter todos os seus direitos e conquistas perdidos. Então, acho que esse é o papel mais importante que o jornalismo tem que exercer hoje. E fechamos a nossa terceira entrevista da terceira temporada do A Pura Verdade, agradecendo a participação do Thales Lello. Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar dessa discussão, um prazer contribuir para o debate e já estou ansioso para ouvir o resultado desse A Pura Verdade. Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Thales, e por dividir um pouquinho do seu conhecimento com a gente. E é isso, pessoal. O programa vai estar disponível no Spotify, no Pocket Casts, Google Podcasts, Rádio Public, Breaker e no nosso canal no YouTube. Vocês podem acompanhar o projeto no Instagram, Facebook e Twitter. Tchau e até o próximo programa.